E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Obrigado porque o Senhor já ministrou e tem ministrado em nossos corações, por meio dos louvores, por meio da tua palavra. E eu te peço, Pai, neste momento, que o Senhor ainda nos fale mais uma vez, por meio da pregação da tua palavra, que ela seja a dose mais forte no meio de nós, que ela reine em nossas vidas, que ela nos aponte o caminho que glorifica o teu santo nome, e nós possamos seguir, auxiliados pelo teu Espírito Santo. É assim que eu te amo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós estamos vendo nos últimos dias, gostando ou não de futebol, é a bendita da Copa. Mesmo que a gente não goste de futebol, eu sei que aqui tem alguns irmãos que não torcem para time nenhum, não gostam de futebol, não param para assistir, ficar 90 minutos na frente de uma televisão assistindo um jogo é o fim do mundo. Porém, mesmo não gostando, a gente tem passado por ruas que estão decoradas, a gente tem visto pinturas no chão. Está ali o Jonathan, que está aí até fazendo desenho no chão, a prefeitura veio atrás do Jonathan, que coisa maravilhosa, né? Para pintar o chão de madrugada, que coisa linda, né? Mas uma coisa a gente acaba sabendo, alguma notícia chega até nós, e a gente vê as notícias que acontecem relacionadas ao futebol. O futebol, a gente sabe muito bem que é esse esporte onde a gente senta e assiste aqueles 22 jogadores no campo, correndo atrás de uma bola, com o objetivo de fazer um gol no seu adversário. Pessoas saíram daqui para ir lá para os países onde estão acontecendo a Copa, para assistir o jogo. Para ser um espectador, para lotar o estádio, vendo o jogo da seleção. Só que, lendo esse texto e fazendo algumas reflexões, orando, buscando a orientação do Senhor, eu cheguei a essa comparação, porque o ser humano aprende com isso a ser um belo dia um espectador.
A gente senta, assiste o futebol, quem já foi no estádio aqui, vai lá na arquibancada, para assistir o jogo, e a gente se acostuma a ser espectador. A gente vê um cinema, quem gosta de cinema aí, eu mesmo ia muito, principalmente nessa chegada do Rio, íamos algumas vezes ao cinema quando saía algum filme que a gente gosta de assistir, que a gente achava interessante. E a gente assiste o filme na tela. A gente assiste, quem aí assiste novela? A gente assiste série. A gente assiste noticiários, jornais. Assiste jogos de futebol ou de qualquer outro esporte. E quando chega na igreja, a gente traz essa mentalidade de espectador e fala, a gente vai na igreja assistir a igreja, assistir o pastor, assistir o ministério de louvor. Um risco que nós corremos, e esse texto vai nos falar sobre isso, sobre a nossa ação, sobre o nosso envolvimento com a igreja de Cristo. E o risco que a gente carrega é de, por conta de passar uma semana inteira assistindo muitas coisas, vendo muitas coisas com os olhos e aquilo só entrando e nos satisfazendo, talvez uma dopamina que a gente busca nas telas, a gente acha que na igreja nós vamos ser do mesmo jeito. Nós vamos ser da mesma forma. Vamos à igreja e vamos ver uma liderança trabalhar, um ministério trabalhar, e nós vamos ser espectadores. E a gente acha que o Senhor nos chamou para isso, para ser espectador, para ser consumidores de igreja, consumidores de culto. Porém, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é justamente a quebra desse entendimento da igreja espetáculo, da igreja que é feita para suprir essa ausência de dopamina, de sensação de bem-estar que o nosso cérebro procura. Ele vai nos mostrar que a igreja, meus irmãos, não é um teatro onde a gente assiste algumas pessoas que ensaiaram fazendo um espetáculo. A igreja é um organismo vivo, onde ele vai nos falar aqui nesse texto, que só pode funcionar diante da ação, da entrega de todo o povo do Senhor reunido. Isso é vital. Isso é extremamente importante, porque a igreja não é feita pelo pastor somente. A igreja, para falar a verdade, ela não depende para fazer as programações somente do pastor. Na verdade, a igreja só depende de Jesus. Mas a vontade dele é que nós, todos nós, com os dons que ele nos deu, nos envolvamos na igreja dele. Coloquemos os nossos dons em campo e lutemos nessa batalha espiritual para a glória do nome do Senhor. É sobre isso que esse texto vai nos ensinar nessa noite. Sobre como o nosso Senhor, ele é tão sábio, ele é tão extraordinário, e nós que andamos aqui, ele é tão sublime, que ele fez a sua igreja para que toda ela se envolva, trabalhe e caminhe na direção da glória dele. Olha só o que os versos 7 ao 10 diz. Paulo afirma aqui que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É interessante a gente parar para analisar esse texto e ver que
Paulo, quando fala aqui, segundo a medida do dom de Cristo, ele está usando a mesma palavra que a gente conhece muito bem. Toda vez que a gente pega uma trena para medir alguma coisa, a gente fala, tem tantos metros. Paulo, ao falar aqui que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, ele está nos apontando que o Senhor nos deu uma porção exata e perfeita do dom e da sua graça. Nós, quando vemos o próprio Paulo falando lá aos Romanos, no capítulo 5, do verso 2 em diante, Paulo vai falar uma expressão muito interessante. Ele fala, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça do Senhor, ela é sempre derramada na medida certa sobre as nossas vidas para superabundar todo o pecado, todo erro, toda vida errada que alguém possa ter tido. A graça do Senhor é poderosa para superabundar tudo isso e fazer com que o Senhor perdoe essa multidão de pecados. Paulo aqui está nos ensinando que quando Jesus subiu aos céus, venceu a morte, venceu as trevas, ele não nos deixou órfãos. Ele mesmo fala em João 14, que a Nath bem leu, bem recitou, que ele nos deixaria um consolador. Mas, sendo uma das ações desse consolador, Jesus também nos deixa dons, distribui recursos espirituais à sua igreja, para que nós possamos exercer, colocar em prática e glorificar o nome do Senhor. Deus distribuiu na sua igreja esses recursos espirituais na proporção exata, justamente para que o nome dele seja glorificado através da minha e da sua vida, da vida de cada um de nós que está aqui. Nós vemos nesse texto que na igreja do Senhor ninguém recebeu todos os dons. Não há uma só pessoa que tenha recebido todos os dons para ser igreja sozinho e fazer toda a ação, a obra do Senhor sozinho, em si mesmo. Mas ao mesmo tempo, ninguém ficou sem receber um dom do Senhor. Ninguém ficou sem receber algo que o Senhor deseja que nós apliquemos na obra dele. É por isso que ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aí ele diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Paulo, aqui nesse texto, vem para nos corrigir e eliminar do nosso olhar aqueles erros que nós corremos o risco de ter. O orgulho espiritual e a inveja. Uma vez que ele nos ensina que ao subir às alturas ele concedeu dons aos homens, e no verso 11 ele vai falar que ele chamou cada um para uma coisa. Isso nos ensina que nós não podemos ter um olhar, como estamos estudando na escola bíblica dominical, e aquele povo de Corinto tinha um olhar, vamos chamar de invejoso,
em relação àqueles que tinham um dom mais visível, mas ao mesmo tempo, na igreja de Corinto, Paulo trata o orgulho daqueles que aparentemente tinham determinados dons e que se achavam superiores aos outros por terem esses dons. Nós não podemos ter nenhum dos dois sentimentos, porque os dons não são fruto da nossa capacidade. Esses dons são recebidos graciosamente pelo Senhor. É por isso que eu falei no início que se não fosse a graça do Senhor derramada sobre a minha vida, eu jamais poderia ser pastor, porque não há nada em mim mesmo, não há qualidade alguma, não há bem algum que possa justificar a escolha do Senhor. Pelo contrário, Ele é quem capacita quem Ele mesmo chama. O Senhor distribuiu, deu graciosamente à sua igreja esses dons. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E ao mesmo tempo, a palavra do Senhor nos ensina. Aqueles que talvez ainda não tenham descoberto, parado para entender da parte de Deus qual o seu dom. Você tem um dom. Você tem algo que o Senhor colocou na sua vida para você aplicar na obra dele. Aí talvez alguns pensem, será que eu tenho isso? Eu já parei, refleti, pensei. Tem. A palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor não tem prazo de validade. Ela não foi para aquele tempo, ela continua viva e eficaz hoje. O Senhor te deu algo para você aplicar na obra dele e glorificar o nome dele através daquilo que ele mesmo te deu. Se você falar que não tem, obrigatoriamente vai ser como dizer que essa palavra está mentindo e ela não pode mentir. Se dedique, se aplique na obra, na palavra do Senhor. Medite nela de noite, se envolva nas atividades da igreja. É através disso que Deus vai nos ensinando qual é o nosso dom, onde Ele quer que nós sirvamos, como Ele quer nos usar. Imagina só, essa mesma seleção. Cada jogador dentro de campo tem uma função. Já pensou se o goleiro, no meio do jogo, sai do gol, vai lá para frente, para tentar fazer gol no lugar do atacante que não está conseguindo fazer gol? Se o atacante que é atacante não está fazendo gol, o goleiro vai fazer. A função dele não é fazer gol. A função dele é defender o gol. A função do atacante não é defender o gol, é fazer gol. O Senhor nos deu uma função. O Senhor nos deu um dom. O Senhor nos deu algo para colocar em exercício na sua obra. E a gente precisa descobrir e colocar em prática. Exercitar esse dom. E aí Paulo vai continuar nos ensinando, verso 11, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O texto vai nos dizer que Deus deu diversos dons. E no meio teológico se discute muito esse versículo 11. E nós poderíamos fazer toda uma mensagem só no versículo 11. Mas eu não vou ficar só nesse verso 11, que a gente está pensando no texto inteiro. Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo,
que Deus deu diversos dons à sua igreja. E esses dons não foram dados por Deus para uma autopromoção, para um autoengrandecimento, para um status elevado. Mas esses dons foram dados por Deus, olha só o verso 12, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ou seja, para o crescimento mútuo, coletivo da igreja. Então, em outras palavras, quando nós aplicamos, a gente entende da parte do Senhor qual é o nosso dom. E a gente decide aplicá-lo, colocá-lo em prática, não é para que a gente receba reconhecimento dos homens. Não é para que a gente, como muitos aí fora, ficam famosos e passam a obter benefícios por conta disso. Não é como a gente vê aí nas mídias, a gente vê um dom, por exemplo, que é a liberalidade, a generosidade, é um dom. Mas muita gente usa isso para um objetivo de fazer uma gravação e obter algum tipo de benefício nisso. Não, os dons não foram dados para que nós tivéssemos benefício próprio, para que nós tivéssemos um engrandecimento próprio. Mas o Senhor deu dons à igreja para que a igreja, para que todo o seu povo cresça, desenvolva, para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, ou para o desempenho do seu serviço. Ao mesmo tempo que Paulo fala, olha, Deus graciosamente concedeu dons à sua igreja. E a gente fica muito feliz, eu como pastor fico muito feliz, porque eu sei que Deus deu dons a todos os irmãos. Ao mesmo tempo, ele nos ensina, olha, agora, esses dons que Deus deu, que Deus concedeu, não tem como objetivo vocês se engrandecerem, vocês terem um crescimento pessoal. Essa palavra aqui, aperfeiçoamento dos santos, ela, na verdade, inclusive quer dizer um ajustamento, um alinhamento. Essa palavra naquele mundo era usada muito pela medicina para falar a respeito de alguém que tinha quebrado um osso, que aquele osso estava novamente regenerado, alinhado, aperfeiçoado. Paulo, ele está falando que Deus deu dons à igreja para que nós, exercendo esses dons, pudéssemos ser a solução daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer realizar. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque lá na frente, Pedro vai falar o seguinte, olha, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos chama a servi-lo. E nós servimos ao Senhor de maneira muito mais completa quando a gente descobre nele qual é o nosso dom, onde ele nos quer trabalhando. E a gente se torna esses despenseiros da multiforme graça de Deus. É como alguém que tem o dom da visitação, o dom do cuidado. Porque esse dom não é um dom exclusivo do pastor. Muitas pessoas da Igreja de Cristo têm a facilidade de cuidar, de visitar, de ligar e perguntar, tá tudo bem? Estamos aqui para caminhar juntos. Esse dom não é um dom exclusivo do pastor, e eu estou dando apenas um exemplo. Quando nós colocamos esse dom em prática, ou qualquer outro dom, nós, além de glorificarmos o nome do Senhor, nós estamos
suprindo uma brecha que havia da igreja local. E que o Senhor nos chamou para suprir. Por isso, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, a igreja de Cristo só é edificada. A igreja de Cristo só desenvolve quando nós decidimos aplicar os nossos dons a serviço da obra do Senhor. A igreja de Jesus não vai crescer por causa do pastor. Vai passar 10 aqui, e se a igreja não colocar em prática, não vai para frente. Porque a igreja não cresce simplesmente por causa de uma pessoa que está à frente. A igreja desenvolve quando coletivamente, todos juntos, decidimos aplicar aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E assim, a igreja de Cristo é edificada. Só assim, somente quando nós nos aplicamos e exercemos o nosso dom. E aí ele continua no verso 13 dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como crianças. Até aqui. Paulo adverte a igreja e ensina que o resultado desse exercício dos dons coletivo nos tira da condição de crianças espirituais. A palavra que ele usa aqui é uma palavra muito conhecida, que a gente fala, olha, fulano é neófito, é novo na fé. É muito parecido e vai nessa direção. Crianças espirituais, bebês infantis, que são carregados de um lado para o outro, que não têm autonomia em si mesmo, mas são levados, é o que ele mesmo fala, que são arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O objetivo de nós exercermos o dom é para que a igreja de Cristo seja edificada. E Paulo fala, até quando? Até que todos deixemos esse status de infantilidade, esse status de crianças espirituais, para que não mais sejamos como crianças, arrastados e levados de um lado para o outro. Meus irmãos, em outras palavras, o que Paulo está nos ensinando é que Deus opera o crescimento na igreja, opera o crescimento em alguém através do exercício do nosso dom. Através daquilo que Ele nos deu, a gente coloca em prática e outras pessoas são abençoadas, outras pessoas são edificadas e deixam de estar nesse status de criança, nesse status de infantilidade. Mas a gente amadurece. Nós crescemos e chegamos ao status de homem maduro. Olha só. Chegamos ao status de homem maduro. Devemos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que ele está ensinando. Nós, quando exercemos o nosso dom, tanto nós, quanto a igreja de Cristo, amadurece, cresce espiritualmente. E assim, com esse crescimento, nós chegamos ao status de não ser mais levados por qualquer vento de doutrina. Chegamos ao status de não mais ser levados
por qualquer frase bonita que a gente vê na internet, mas que de bíblica muitas vezes não tem nada. Crescemos até não mais ser enganados pelas astúcias do inimigo, travestidas de bens. Crescemos até o status de não mais ser levados por doutrinas que podem parecer muito bonitas, mas que de bíblicas não tem nada. Hoje pela manhã foi citado ao longo da aula o movimento da hipergraça. Esse movimento onde tira de nós qualquer responsabilidade com uma vida de santidade. Tira de nós qualquer dever de lutar contra o pecado. É um movimento que diz, olha, você é lindo, você é maravilhoso, Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você está, e você não precisa fazer nada. Você não precisa mudar de vida, você só precisa acreditar no seu inconsciente que Jesus existiu. Meus irmãos, o Evangelho não exige uma mudança de programação, simplesmente. O Evangelho não exige de nós uma entrega de um dia da semana. O Evangelho exige de nós uma entrega completa dos nossos desejos, dos nossos sonhos, projetos. Uma entrega daquilo que nós somos, da nossa fonte de prazer e de alegria. Como a palavra do Senhor pode compactuar com visões tão distorcidas? Nós só não seremos estragados e enganados se todos aplicarmos na obra do Senhor, os nossos dons. E assim desenvolvermos a nossa salvação. No verso 16, ele fala algo muito interessante, Paulo aqui. Eu não sei se os irmãos percebem muitas vezes que a linguagem bíblica, ela usa exemplos do cotidiano para nos ensinar verdades espirituais muito profundas. Muitas vezes usa os termos como falamos outro dia no culto da manhã, da construção, da obra. Mas aqui Paulo vai falar de uma linguagem que a gente conhece, do corpo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nesse versículo, meus irmãos, Paulo está explicando essa mecânica do crescimento, essas funcionalidades do desenvolvimento da igreja de Cristo. O corpo, o nosso corpo, é ajustado por cada membro que se une um ao outro por meio de juntas e vão se desenvolvendo. Quando a gente cresce, não é somente os ossos que crescem, mas os músculos crescem juntos, as medulas crescem juntos, as juntas crescem juntos. Tudo isso que é ligado vai crescendo de maneira uniforme, alinhada. E quando a gente tem alguma parte e cresce de mais ou de menos, a gente geralmente trata isso como um distúrbio, uma doença, um problema. Se nós temos uma parte do nosso corpo que não se desenvolve como as outras, a gente trata isso como uma doença. É por isso que a igreja do Senhor precisa crescer de maneira uniforme, alinhada, juntos, para que não hajam esses desalinhamentos, essas doenças na igreja de Jesus. Esses problemas que até mesmo dificultam o crescimento de todo o resto.
É através de cada junto que o corpo opera o seu próprio crescimento. E Paulo dá esse exemplo aqui para nos ensinar que, olha o verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O ensinamento do apóstolo Paulo é que, seguindo a verdade da palavra em amor, nós devemos crescer em tudo. Não só numa parte, não só num ponto, mas crescer em tudo. Em todas as áreas. Crescer no corpo inteiro. Nosso crescimento espiritual, meus irmãos, inclusive, esse texto nos deixa claro, não acontece sozinho, no isolamento. O nosso desenvolvimento espiritual, a gente amadurece quando a gente convive em igreja, quando a gente vive a realidade da igreja de Jesus, quando a gente participa da vida uns dos outros e coopera uns com os outros. Quando a gente faz aquilo que o próprio Paulo nos ensinou, quando a gente suporta uns aos outros, ajuda a carregar os pesos, os fardos, uns dos outros. Aí sim, nós crescemos, nós desenvolvemos. Ou seja, nós, a igreja de Jesus, só pode crescer espiritualmente participando da igreja. A gente não desenvolve espiritualmente isolados na nossa casa. Eu não acredito. Não acredito porque eu não vejo isso na palavra. Em um cristão desigrejado. Alguém que talvez por algo que aconteceu falar, eu vou servir a Jesus sozinho. Eu não preciso da igreja para servir a Jesus. Eu sou igreja. Meus irmãos, a Bíblia, ninguém nunca falou que nós somos igreja sozinhos. Nem Jesus, nem Paulo, nem nenhum dos apóstolos. Ninguém nunca falou isso. Isso é algo que alguém que não é instruído pela palavra inventa para enganar, inclusive, o povo de Deus. A palavra do Senhor, todas as vezes que vai falar sobre igreja, fala sobre um ajuntamento de pessoas. Fala sobre o corpo de Cristo reunido. Nós não somos igreja sozinho. E a gente não desenvolve sozinho. A gente não cresce sozinho. A gente deixa de glorificar o nome do Senhor se a gente quiser viver sozinhos aqui nessa terra. Nós precisamos da igreja local. Nós precisamos desses ajustes que vão acontecendo ao longo da caminhada. Precisamos servir uns aos outros em amor. Precisamos ajudar, amar uns aos outros. Precisamos, fazendo tudo isso, deixar de ser crianças espirituais. É como se nós, eu já estou caminhando para finalizar, é mensagem que a gente vai dar. É como se nós, ou melhor, vamos supor que uma mulher vá na manicure, e nós tivemos um lindo encontro de casais na sexta-feira, onde eu sei que algumas mulheres aí passaram um dia se arrumando, vai na manicure, faz aquela unha de gel, né? Unha de gel que chama. Paga uma fortuna na unha de gel, chega em casa, escolhe os melhores adereços, né? Os melhores anéis, aquele que o marido deu, não sei quando, um anel bonito com uma pedra. A gente coloca, as mulheres, né? Coloca para ficar bonito, adornada
como a palavra do Senhor diz. Mas sendo um pouco caótico, suponhamos que aconteça alguma eventualidade e a gente vê nos noticiários aí alguém que vem e para roubar um anel, o indivíduo faz uma coisa absurda, arranca esse dedo, que estava bonito, com a unha de gel, com a joia mais cara. Independente do adereço, independente de quanto tenha sido a unha de gel, R$ 100 por dedo, diz que é um negócio assim. Esse dedo vai morrer. Esse dedo vai necrosar e vai deixar de ter utilidade. Esse dedo não vai sobreviver em si mesmo, por mais bonito que ele esteja. Ele vai murchar, ele vai morrer. Por quê? Por aquilo que é óbvio. Porque ele foi desconectado do resto do corpo. Então ele deixa de receber sangue, ele deixa de receber a vida. E ele morre. O membro isolado morre. A gente conhece muito bem a expressão a brasa fora do braseiro. Se apaga. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer parte, se envolver, compartilhar com os irmãos da igreja do Senhor. Porque sozinho, isolado, nós não sobrevivemos. Se a gente não estiver ligado à igreja de Cristo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez antes de passarmos a ceia do Senhor.